Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 11, versículos do 22 ao 26. Jesus lhes observou, fez a eles esta observação: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido. Quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus fez para aqueles que ouviam e para nós que agora estamos ouvindo. Ele continua a fazer. Está fazendo pessoalmente a mim e a você esta observação. Tende fé em Deus. Márcio confia em Deus. Márcio, tende fé em Deus. Qual é o seu nome? Que é para você que nosso Senhor está fazendo esta observação. E continua dizendo: em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no seu coração, mas acreditando que vai acontecer, acontecerá. Coisas impossíveis, porque é impossível mover uma montanha. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui. Se você topar com algo impossível e enfrentar este impossível a partir da graça de Deus, com a força do Espírito Santo, acreditando em Deus, que Deus vai atender o que você está suplicando, sem duvidar no seu coração. O que você acreditou acontecerá, diz a palavra de Deus. E hoje de manhã, antes mesmo de eu abrir os meus olhos, misturado ainda com o meu sonho, estava sonhando e a palavra de Deus já estava ali no meu coração. Uma outra. Eu acordei com esta palavra em mim: se tiverdes fé como um grão de mostarda. E eu pensando: meu Deus, uma fé pequenina, mas verdadeira, é capaz de obter grandes coisas. Uma fé, porque quando se diz um grão de mostarda, é quase insignificante. Mas se ela é verdadeira, ela traz dentro dela um potencial para o impossível. E eu pensava comigo: se uma fé tão pequena é capaz de coisas tão grandes, imagine uma grande fé. E eu rezei e pedi a Deus a graça desta fé na minha vida, no meu coração. Porque eu tenho feito a experiência, minha gente, de acreditar e receber o que eu acredito. Quando a gente acredita e vive a vida como a gente crê, o que a gente acredita acontece. Porque acreditar é agir de acordo com a nossa convicção. O grande problema nosso é que a gente confunde fé com sentimento. E como o nosso sentimento é fraco, é vacilão. Sabe, vacilão é o nosso sentimento. Ele vacila. Ele engana, ele se acovarda. Ele é muito sensível.
Você já viu aquela plantinha, não é? Que você toca nela, ela fecha as folhas rapidinho. Não é? Tem gente que tem a sensibilidade assim. E não é tem gente, a gente é assim. Toca numa ferida da gente, a gente se encolhe todo. Não é? Toca naquele sentimento, aquele sentimento ele se recolhe, ele se fecha. O sentimento é muito volúvel. Mesmo com fortes determinações, mesmo com uma grande convicção, seu sentimento muitas vezes vai operar contra o que você acredita. Tem hora que ele vai querer te puxar para o conforto, tem hora que ele vai dizer para você que você não vai atingir a sua meta. Tem hora que o seu sentimento vai se acovardar, deixa a gente melancólico, vai se transformar em medo, vai se transformar em tristeza. Então nós não podemos nos guiar pelos sentimentos. Vai ter momentos, graças a Deus, que o nosso sentimento vai conosco e a gente vai ter sensações tão maravilhosas, fruto da nossa confiança em Deus. Mas veja, isso é um bônus, é graça. Sentir a graça de Deus é mais uma graça. Mas não é o sentimento que determina a nossa fé. É a nossa obediência ao que Deus nos pede. A fé se mede pela obediência. Você nota que uma pessoa, ela confia em Deus quando ela faz o que Deus lhe manda. E como é que eu vou saber, Márcio, o que Deus me manda? Primeira coisa, o que Deus nos manda, Ele deixou por escrito. Está registrado na Sagrada Escritura. Segundo, quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos mostra nas várias ocasiões do nosso dia, a partir da própria palavra de Deus, que é uma fonte de conhecimento para nós, ele vai nos mostrando o que Deus quer particularmente de cada um de nós. O que Deus quer de nós, Ele nos mostra no nosso coração. E como é que a gente demonstra a nossa fé? Obedecendo. Seguindo aquilo que o Senhor nos manda. E se nós confiarmos em Deus, ao ponto de obedecê-lo em todas as coisas, aquilo que nós acreditamos que é preciso acontecer na nossa vida, diz o próprio Jesus, acontecerá. E não haverá caminho que não se abra para você. E não haverá porta que se mantenha fechada diante do seu avanço. Nós aqui no Sorrindo para a Vida esses dias, nós vimos lá a prisão de Pedro. Não é? Pedro estava preso, um soldado de cada lado, amarrado com uma corrente em cada braço. Fechado numa primeira porta, fechado numa segunda porta. E ele foi acordado por um anjo do Senhor na madrugada. As correntes se soltaram das mãos dele, e os soldados adormecidos. Depois dos soldados que estavam dentro da prisão, dormindo ao lado dele, para garantir que ele não escaparia. Depois disso ele passou pela primeira guarda, pela segunda guarda, e quando ele passou por tudo isso, ele topou com os portões de ferro da prisão, que estavam trancados. E o portão se abriu sozinho. Quando nós prosseguimos segundo o que Deus nos manda, existem portas fechadas, que se abrirão sozinhas quando nós chegarmos até elas. Mas enquanto a gente estiver sentado na cadeia, no chão, numa prisão emocional, numa prisão afetiva, numa prisão material, simplesmente nos lamentando porque nós estamos ali jogados, não vai ter nada que se abra à nossa frente, porque a gente não sai do lugar. Deus não abre de antemão o caminho à nossa frente. Deus não abre a estrada antes da gente começar a caminhar. Você está buscando uma resposta, você está buscando uma solução, levanta, vai para a luta, enfrenta a vida. Mas se eu não sei como começar, começa levantando. Levanta da cama, levanta do sofá, toma um banho, começa pelo começo, começa por quem você conhece, por aqueles que você acredita, que você desconfia que possa te ajudar.
E ali, olha, enquanto você busca aqui, você busca acolá, Deus vai costurando o seu trajeto para que você vá onde você precisa ir. E uma vez que você vai ao encontro, Deus manda ao seu encontro a resposta, a ajuda, aquela pessoa que pode ser para você. Um auxílio de Deus no momento oportuno. Deus não abre o caminho à nossa frente antes da gente tomar essa decisão, mas somente na medida em que nós vamos dando cada passo. Você dá um passo, a porta se abre. Você já fez experiência, você sabe que é assim. Na sua vida também foi assim. Enquanto a gente está sentado, de braço cruzado, nada acontece para nós, nem a melhora. Mas a partir do momento em que a gente reage, as coisas vão acontecendo. Então, querido, minha querida, reaja. Até a nossa saúde melhora quando a gente reage. Como é triste quando o médico chega para a família e diz: essa pessoa não vai se salvar. A família olha e diz: mas por quê? Porque ela desistiu. Ela não luta, ela reage. Ela não reage. E às vezes o médico diz isso até a respeito da pessoa inconsciente. A pessoa está em coma. E o médico diz: ela vai sair, porque ela está reagindo. Essa pessoa tem uma grande força de vontade, ela tem uma grande vontade de lutar. Como é que o médico pode saber disso de uma pessoa que já chegou lá em coma? Ele consegue dizer isso da pessoa que luta, e ele consegue dizer isso da pessoa que não luta. A pessoa está em coma, está dormindo, gente, e percebe-se que ela desistiu, que ela deixou de lutar. Você não pode se entregar. Você não pode desistir. Você precisa reagir. Talvez você diga: eu não dou conta de alcançar o meu objetivo. Isso daqui é alto demais para mim, é grande demais, é difícil demais. Talvez você não consiga sozinho alcançar o objetivo, mas tem uma coisa que você consegue. Você consegue reagir. E reagir não é se tornar agressivo, reagir não é se tornar violento, reagir não é responder mal, reagir não é se cercar de inimizades, reagir não é ofender as pessoas que estão à nossa volta, nos machucando, ou até aquelas que estão tentando nos ajudar. Reagir quer dizer decidir viver. Isso é que é reagir. É escolher a vida. Deus não promete enviar a sua ajuda antes de ser necessária. A ajuda de Deus chega para nós no momento da necessidade. Quando você não passava por dificuldades, teve forças que você nunca experimentou na sua vida. Você sabe por quê? Porque você não precisava daquela força naquele instante da sua história, naquele instante da sua vida. Mas agora você precisa. E mais do que ninguém, Deus sabe que você precisa. Jesus falando da comida, falando da bebida, falando da roupa, ele dizia: o Pai do céu sabe que vós precisais de todas estas coisas. Gente, Deus sempre sabe do que a gente precisa. Sempre. Deus sabe do que você precisa hoje. Ele melhor do que ninguém sabe o quanto você está precisando de força. E Ele vai dar, porque o momento chegou. Então agora não é hora da gente abaixar a cabeça, ficar triste. Agora é hora da gente levantar a cabeça, respirar fundo e dizer: o Senhor será o meu amparo. O Senhor será o meu arrimo. Eu vou me preparar, porque eu vou fazer uma experiência que nunca antes na minha vida eu tinha feito. E a graça de Deus vai me sustentar de uma forma diferente das outras vezes que ela se manifestou em meu favor. Deus não retira os obstáculos do nosso caminho antes da gente chegar no obstáculo. Se você lembra desse sorrindo para a vida que a gente falou lá de Pedro, a porta só se abriu quando Pedro chegou até ela. Sempre foi assim, gente. O Mar Vermelho não estava aberto quando o povo chegou lá perseguido pelos egípcios. O mar só se abriu quando eles entraram dentro da água. Foi quando eles deram o passo em direção à água que o mar foi se abrindo diante dos olhos dele. É preciso ter fé, é preciso confiar de que não importa a circunstância, Deus vai abrir um caminho à nossa frente.
Mas isso só acontece quando a gente topa com o obstáculo. Agora, quando eu me deito e choro por medo da dificuldade que ainda virá, ou que eu penso que virá, aí nada acontece para mim. Só que quando nós nos encorajamos e chegamos ao extremo da nossa necessidade, ali está a mão de Deus estendida para nós. Ainda que o que você precise seja um milagre. Porque você acreditou. E confiando em Deus, você avançou na direção do que você acredita. O milagre acontece para você. Que milagre é esse que você está buscando? É a salvação da sua casa? É o resgate de um filho querido? É a salvação, inclusive econômica, da sua família? Porque é um tipo de vida que a gente tem, a vida econômica. Deus sabe que nós precisamos do material para a gente subsistir. Ele sabe. Nosso corpo material depende do material para viver. E talvez você esteja no momento que você precisa do socorro de Deus nesta área da sua vida. Não desista, avança com fé, com humildade. Às vezes vai ter que negociar a dívida, às vezes vai ter que pedir desculpa, às vezes vai ter que pedir perdão, às vezes vai ter que ir lá ser transparente com a pessoa que você está devendo e falar para ela: eu reconheço a dívida que eu tenho, não tenho condições de te pagar, mas sei que te devo, quero te pagar e vou te pagar. Se você tiver paciência comigo, eu vou pagar você. E leva para a pessoa uma proposta, né? Eu tenho hoje isso, eu vou te dando aos pouquinhos, porque é justo que você receba também. E eu acredito que é melhor assim do que nada, não é? Mas eu estou determinado a cumprir aqui o meu compromisso com você. E olha, essa atitude nossa, gente, vai abrindo portas para a gente. Porque um vê, o outro vê, a determinação, a mudança de atitude, e vai ajudando a gente. Agora, quando a pessoa nunca ligou e por isso às vezes se afundou num buraco financeiro e tem um comportamento como se parecesse que continua não ligando, ninguém ajuda não. A pessoa não está convicta de que a mudança aconteceu, é a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Mas quando você avança, confiando em Deus e disposto a corrigir o que está errado, meu amigo, o Espírito Santo não te deixa afundar de jeito nenhum. Por isso a palavra de Deus nos diz: quando você tiver que atravessar as águas profundas, os rios não te submergirão, porque eu estarei contigo. Talvez o que você tenha que atravessar seja um rio caudaloso, que jura que vai arrastar você, mas não vai se Deus estiver com você. Não é? Não é assim? Então, quando nós chegarmos ao extremo da nossa necessidade, sabe o que nós vamos ver? Não vamos ver o fosso aberto para nos engolir. No extremo da nossa necessidade, quem confia em Deus, o que enxerga é a mão estendida de Deus. Essa mão tem nome, se chama Divina Providência. Quantas vezes, gente, a Canção Nova esteve por um fiozinho. Quem faz conosco esse caminho já há tantos anos, há dezenas de anos, sabe que a Canção Nova é um milagre. Quantas pessoas incrédulas marcaram data para a Canção Nova acabar? Desde quando ela começou, quando não tinha rádio, quando não tinha televisão, era só um punhado de jovens na companhia de um padre moço. As pessoas diziam: não dou 9 meses. Essa reunião dele aí, de meninos e meninas, esses meninos vão engravidar, esses rapazes aí, isso não vai dar certo, essa comunidade vai acabar. Já começou mal, porque é uma comunidade que tem homens e mulheres juntos. Não começou mal não, começou da forma perfeita, porque era o que Deus queria para a Canção Nova. Olha que coisa linda que ela se tornou. As dificuldades materiais, que a gente lembra da história da Canção Nova, de dias de não ter o que comer. Aqui entre nós, os missionários, como não tinham o que comer, o que fazer? Ir para a capela e rezar. Enquanto se rezava, a comida chegava. E veja, uma comunidade está nas nossas regras de vida, que nós somos uma comunidade de trabalho.
Nós somos trabalhadores. Se uma pessoa é preguiçosa, se ela não tem vocação para trabalhar, ela nunca deveria vir para a Canção Nova. Se veio, ainda está em tempo de não ficar, arruma outro canto, né? Deve ter algum lugar que goste de preguiçoso. Aqui entre nós, se a pessoa ela é infeliz e ela causa infelicidade. A Canção Nova é um lugar de trabalho pelo Evangelho, mas o Evangelho dá trabalho. Dá trabalho você aguentar incompreensões, dá trabalho você enfrentar perseguições, dá trabalho você se submeter à vontade alheia, dá trabalho você aguentar pessoas que você não escolheu viver com elas. Você escolheu estar aqui, porque Deus te chamou. Mas Deus chamou um outro que você jamais escolheria para você viver com ele e trabalhar com ele. Dá trabalho. Fora isso, todos os trabalhos que nós temos. Porque nós temos, gente, o trabalho de manter uma televisão como qualquer televisão. Poderia dizer aqui o nome das várias emissoras que você conhece aqui no nosso Brasil. Tem gente que recebe uma fortuna para trabalhar numa emissora de televisão. Aqui na Canção Nova nós fazemos isso gratuitamente, os missionários. Generosamente. Nós estamos aqui doando a nossa vida. Sabe? Deus fez de nós uma comunidade de trabalho. E quando a gente trabalha confiando em Deus, o milagre acontece. E a Canção Nova atravessou aí, 4 décadas e lá vai. Lá vai. Entende? Por quê? Porque nós confiamos na divina providência. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Essa é uma jaculatória que nós temos que guardar no nosso coração para todos os dias da nossa vida. Eu tenho, você tem, eles têm, nós temos, vocês têm, eles têm. Nós temos que guardar no nosso coração essa jaculatória, porque em momentos de grande dor e dificuldade ela nos ajudará, não só em momentos de necessidade material, mas Deus provê também o consolo do coração. Deus também provê o fortalecimento da alma. Deus provê a alegria. Deus provê saúde. Deus provê vida. Deus provê luz. Deus provê libertação. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Se a misericórdia de Deus não falta, então o que acontece? A gente que é frouxo, que é fraco, sem vergonha, desiste. A gente desiste. Quando uma pessoa desiste, como é que você vai ajudar? Nem Deus consegue ajudar uma pessoa, gente que não quer, uma pessoa que desiste, que larga os braços. Não, muitas pessoas se esquecem de que a mão de Deus está sempre pronta a nos levantar. E quando a gente esquece que Deus está com a sua mão pronta para nos agarrar, como é que nós vivemos? Ansiosos, medrosos por causa das dificuldades que a gente vai prevendo para o futuro. Nossa, eu estou aqui imaginando, nossa Senhora, que medo que eu tenho do que vai acontecer. Aí você vive assim, aflito. Tem gente que se angustia com o futuro. Tem gente que se angustia com o passado. O passado não existe mais. A pior coisa que a gente pode fazer, gente, a pior besteira da nossa vida é a gente viver de passado. Congela a vida. Acabou, passou, já era, aquilo acabou. Só que tem 2 elementos que não quer deixar acabar. Um deles, a consciência pesada, porque não buscou em Deus o perdão. E o demônio, que não quer que você avança. Então o que o demônio faz? Amarra nas suas costas uma pedra pesada, não só uma pedra, uma sacola de pedras pesadas chamada passado. E toda hora ele fica te dizendo, você não vai para frente, olha lá atrás, olha lá atrás, olha lá, olha atrás não, olha para frente. Errei, Senhor, me perdoa. Pequei, misericórdia, Senhor. Prometo me emendar. E de agora para diante, não vou mais pecar. Louvado seja Deus. Quando uma pessoa entende isso,
ela não só tem a vida transformada, mas ela começa a transformar a vida de todo mundo à volta, sem fazer força nenhuma. Sabe, porque os outros olham para ela e dizem, quer saber, ele está certo. Olha a vida que ele teve, vida podre, vida ruim, só que ele tomou a decisão de seguir adiante. Se ele consegue, eu consigo também. E aí a sua mulher vai no seu encalço, aí o seu marido vai no seu encalço, aí o seu filho vai no seu encalço, aí o seu pai, a sua mãe vão no seu encalço. E como você sabe para onde você está indo, e você está indo para junto de Deus, você vai levando os outros com você para Deus. Então, passou, esquece o passado. E não fique se atormentando com o futuro, porque o único futuro que você tem é o dia de hoje. Amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Quando chegar o dia de amanhã, você se preocupa com ele. Você precisa se preocupar com o dia de hoje. Se você cuidar do dia de hoje, o seu dia de amanhã será feliz. Então, tem gente que faz isso, vive ansioso, sempre com o coração apertado, porque fica prevendo desgraça para o dia de amanhã. Em vez de colocar a sua confiança em Deus, esperam. Tem gente que espera, gente, que Deus vá sempre à frente, assim, sabe, pavimentando o caminho para ela, asfaltando o caminho. Eu só vou quando eu encontrar a estrada asfaltada. Eu quero ver quilômetros de estrada aberta à minha frente para eu começar a andar. Você vai morrer onde você está, porque nosso Senhor não faz assim. Ele nos prometeu que atravessaria as águas conosco, e que se a gente passasse pelo fogo, a gente não se queimaria. Veja, ele não disse que não teria fogo. Nós vamos passar pelo fogo. Ele não disse que o rio estaria seco. Ele falou que passaria conosco pela água. Só disse que não ia submergir, né? Pois é. Tem lugar que você talvez não atravessasse, principalmente quando você era criança. Mas graças ao seu pai você atravessou, porque o seu pai disse, vem, eu te seguro. O Senhor não diz que vai parar os rios para você atravessar. Ele diz, vem, que eu te seguro. Vai dar certo porque você está comigo. E se você está comigo, mais ainda, eu estou contigo. Nós precisamos antes chegar às águas. Nós precisamos antes entrar na correnteza, para então a gente clamar pela promessa de Deus. Senhor, tu disseste para mim que estaria comigo na hora da travessia. Eu estou me sentindo arrastado. Meu Deus, me ajuda. Cumpre a tua palavra em mim. E você, confiando, firma o passo. Nós precisamos antes, gente, tocar a nossa fraqueza, para então nós experimentarmos a incomensurável força da salvação, que não se esgota. Tem uma palavra na Bíblia, gente, que eu amo esta palavra. Vou até dizer mais, eu adoro de adoração mesmo esta palavra. Pode. Porque a palavra de Deus é Cristo. Pode adorar. Então a gente pode adorar. Eu adoro esta palavra que diz lá em Jeremias, Deus vai nos perdoar de novo. Oh meu Deus! Quantas vezes depois de ter sido perdoado, depois de ter o meu encontro pessoal com Jesus, depois de ter experimentado tantas graças, depois de ter visto milagres diante dos meus olhos, eu vi milagres. Quantas vezes orando por libertação, vi pessoas sendo arrancadas das trevas. E depois de tudo isso, ainda pequei. Que o sentimento é vacilão. E aí quando eu pequei, ao me voltar para o Senhor, vem o Espírito Santo e me diz, Deus vai te perdoar de novo. Ele vai nos perdoar de novo, porque a sua misericórdia não se esgota. Muita gente tem medo da hora da morte e reclama que não está preparado para morrer. Gostaria de te fazer uma perguntinha nesse dia de hoje. Você está preparado para morrer? Eu não. Você sabe por quê? Porque ainda não chegou a hora.
quando chegar a hora de eu morrer, Deus vai me dar a graça para eu morrer. A gente se prepara assim. Está vivendo, né, bem. Viver bem. Por favor. Viver em comunhão com Deus. Mas dizer assim, manda ver que eu estou despachado, eu quero ir. Não está gostando da vida, exatamente. Né? Quando a hora chegar, nós vamos ter graça para morrer. Por que você fica preocupado com o medo que você tem de morrer, dizendo que você não tem forças para enfrentar esse momento? É claro, o momento não chegou. Do que você precisa? Você precisa de graça para viver. Ou eu estou errado? É claro que se não chegou a sua hora final, você não tem graça para morrer. Agora, as pessoas que nós testemunhamos na hora da morte, que estavam em comunhão com Deus, você viu ali, elas tiveram a graça para fazer a passagem para junto do Senhor. Foi graça divina na vida delas. Enquanto nós estamos com saúde, no meio dos nossos afazeres diários, com a morte ainda à distância, por que nós teríamos que ter essa graça? De jeito nenhum. É de graça para os afazeres que nós precisamos no momento. De graça para viver. Então peça a Deus hoje: Senhor, dá-me a graça de viver. E de graça para morrer precisarão quando chegar a hora da morte. A cada dia, nos diz o Senhor, basta o seu cuidado. A cada dia a graça de Deus se manifestará para nós com sabedoria e com forças insuperáveis, se nós nos unirmos a Deus. Então, a qualquer momento, em qualquer circunstância, vale para mim, vale para você, vale para cada um de nós, aquela palavra que Deus deu a São Paulo: basta-te a minha graça. Você está doente, lutando contra a enfermidade? Jesus está lhe dizendo: basta-te a minha graça. Você está lutando contra uma tentação que não te dá sossego? Basta-te a minha graça. Conquistarei as graças que o Senhor tem para mim. Desistir jamais, sim, lutarei até o fim. Eis o que diz o Senhor, o santo e verdadeiro Deus, aquele que tem a chave de Davi. Sobre mim conquistarei as graças que o Senhor tem para mim. Desistir jamais, sim, lutarei até o fim. Eis o que diz o Senhor, o santo e verdadeiro Deus, aquele que tem a chave de Davi. Sobre mim ninguém pode abrir, só Jesus tem a chave pra impedir ou permitir. Que abre ninguém pode fechar, que fecha ninguém pode abrir, só Jesus tem a chave pra impedir ou permitir. As graças que o Senhor tem para mim. Desistir jamais, sim, lutarei